tocar em surdina, brilha pela extensão do céu da Palestina, num prenúncio feliz, a estrela dos pastores. A vida acorda, e vendo o cálice das flores, a alma do homem sente o fulgor que o fascina. A ovelha bala, o boi muge, o pastor se inclina. Há um bálsamo em tudo a amenizar as dores. Jesus nasceu. A fé que os corações ampara desce às almas buscando os íntimos refólios, como os raios do sol numa lagoa clara. Tudo que gira em torno dele tem uma beleza singela, pura e tocante. Os poemas, as páginas, os romances, tudo que se fala dele, a música, faz com que cresça dentro da alma o desejo de realmente fazer jus à estada dele na terra. Por que veio? Por que esteve aqui por tão pouco tempo? E como deixou um rastro tão profundo e tão tocante para o coração das criaturas? Por quê? Por que ele desperta na alma de determinadas criaturas essa paixão irresistível que faz com que as pessoas se inclinem para ele, se apaixonem e busquem seguir os seus passos? Mas também, por que razão isso não acontece com todas as criaturas? Mormente nós que nos dizemos cristãos, que todavia nos posicionamos tão distante daquilo que ele colocou como sendo os seus seguidores. Quando ele afirma com a sua própria voz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A maioria dos cristãos sequer sabe quais são esses mandamentos. E não se importam muito de saber, memorizam algumas passagens da sua história, passagens que foram narradas por outras pessoas, uns que o seguiram, outros que ouviram falar a respeito dele, os evangelistas, e memorizam e repetem, mas não vibram dentro do diapasão daquilo que ele realmente sentiu e ofereceu. Jesus é uma figura ímpar ainda hoje. Bastante falado, bastante decantado, mas tão pouco sentido e tão pouco vivido. Não sabemos a história dele e não podemos afirmar que as histórias que são contadas sejam verdadeiras. Ele não escreveu nada. Ele não ordenou nada. E só foram contar as suas palavras o evangelista Mateus, 20 anos, dizem, 20 anos depois da passagem dele. Eram as lembranças que haviam ficado. Naturalmente, lembranças que ficaram profundamente gravadas nas almas daqueles homens que estiveram convivendo com ele pelo curto espaço de 3 anos. Todavia, eram lembranças. E às vezes, podemos nos quedar meditando, pensando em determinados acontecimentos da vida dele, que não podemos, repetimos, afirmar serem verídicas, mas também não podemos afirmar que não tenham acontecido. Mas a gente começa a pensar, há pouco tempo, a cristandade, e principalmente os católicos,
celebraram a Sexta-feira Santa, ou a Semana Santa. E a gente fica pensando sobre a Semana Santa. É realmente uma lembrança bonita que se faz do Senhor Jesus. Ao longo do tempo tem sido deturpado. Eu me recordo que ainda na minha infância, esse período de santificação era de 40 dias. Para nós que éramos crianças, era uma beleza, porque ninguém apanhava. Os pais não batiam nos filhos durante aquele período de 40 dias. Então, quando chegava na Semana Santa, aí é que não acontecia nada de ruim para nós, as crianças. Então, era um período bom. Mas para os adultos, e eu me recordo de vovó, de mamãe, do papai, para os adultos, era um período de recolhimento, de sintonia, de se buscar sintonizar com ele. E falava-se a respeito dele a meia voz. E conversava-se em casa a respeito do assunto, contando os nossos avós, os nossos pais, contando as histórias dele, por quê? Qual a razão daquele período de recolhimento? Depois o tempo foi passando. Hoje, na realidade, o que ocorre é que o povo adora a Semana Santa por causa do bacalhau, por causa dos peixes, por causa disso, por causa daquilo, mas não existe mais aquele sentimento profundo que aproxima a criatura do seu Criador, que é Deus, que aproxima a ovelha do seu pastor, que é Jesus. E nós começamos a matutar a respeito dessa Semana Santa, que apresenta uma idiosincrasia dos sentimentos da criatura humana. Observamos que, no dia chamado Domingo de Ramos, Jesus chega à entrada da cidade de Jerusalém. Adentra, ele está sobre uma alimária, acompanham-no os discípulos e em torno, fazendo um corredor para que ele passasse, a multidão que o está louvando, cantando hosanas pela passagem dele, pela chegada dele, pela presença dele. Os ramos são jogados no caminho para a sua passagem e todos gritam pela presença daquele Senhor ali. Então existe um clima de alegria, um clima de encantamento, de beleza entre todas aquelas criaturas que ovacionam o Senhor. Os discípulos também se sentem tocados por aquele acontecimento. Os discípulos se sentem refertos de felicidade, porque veio quanto seu mestre é reverenciado e é compreendido e é recebido com alegria pelas criaturas. Todavia, eles percebem que não existe a mesma alegria no semblante do Rabone. Ele mesmo não sorria, ele mesmo não demonstrava nenhum sinal de felicidade, nenhum sinal de alegria por aquele acontecimento que estava ocorrendo naquele momento. E alguém pergunta a ele, um dos discípulos, Senhor, não te sentes feliz? Porque esse povo todo está aqui cantando a sua chegada, demonstrando a alegria, a felicidade. O Senhor parece triste. As palavras do Senhor Jesus, que representam uma profecia que iria cumprir-se mais tarde, já no ano 70, quando o filho do imperador romano, Tito, general Tito, entra na cidade de Jerusalém e a destrói totalmente. Na ocasião, então, o Senhor Jesus ergue a sua voz e diz, ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Dia virá que de ti não sobrará pedra sobre pedra. Uma profecia que venceu décadas e se realizou. Todavia,
nós nos recordamos da passagem, lembramos de tudo isso, e o que fica dentro de nós, depois de um entendimento da visão que o Senhor tinha do futuro, porque esse futuro não se restringia apenas àqueles 70 anos que se passariam, a destruição da cidade de Jerusalém, mas foi muito mais além, quando ele anunciou o Consolador que viria mais tarde, quando os homens houvessem esquecido as suas palavras e a sua presença na terra. Então era uma visão muito ampla que o Senhor Jesus demonstra no histórico que os evangelistas fizeram a respeito dele. Mas voltando à entrada triunfal em Jerusalém, o povo que ali estava, depois de passar os dias da semana, vamos chegar na Sexta-feira Santa e vamos ver algo que se a gente for filosofar em cima do acontecimento, fica muito complicado para o entendimento nosso na atual posição em que nós nos encontramos, apesar de sermos os seres inteligentes da criação, ainda temos uma capacidade muito curta de abrangência para alcançarmos todo o significado. Aquela mesma multidão que ovacionava, aquela mesma multidão que jogava os galhos verdes como demonstração do seu carinho e amizade, era a mesma população que agora gritava pedindo a sua morte, a sua crucificação. Eram as mesmas vozes que se erguiam para gritar: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Como a gente pode entender essa mudança crucial no sentimento daquelas criaturas? Porque eram as mesmas. Não houve uma mudança na população de Jerusalém. Não houve uma troca de criaturas na população daquela cidade. Eram os mesmos que aplaudiram no domingo. Eram os mesmos que apalpavam na sexta-feira. Os mesmos que acompanhavam aquele homem maltratado, chicoteado, coroado de espinho, que subia a encosta do Monte das Caveiras para ser crucificado lá no ápice. As mesmas criaturas. Pensem, se nós fôssemos racionalizar o acontecimento, se fôssemos dar uma explicação para esse acontecimento, seria muito complicado. Já ouvimos muitas pessoas afirmarem: é a multidão. A multidão é conduzida pelo grito do primeiro que diz. Se ele diz parabéns, a população grita parabéns. Se diz crucifiquem, crucifica também. Então, que tipo de criatura somos nós? Que seguimos a corrente sem um raciocínio, sem uma lógica. E algumas pessoas estabelecem um paralelo entre aqueles que lincham também, que quando vê alguém ser maltratado, parece ser carregado por uma força deletéria que faz com que aplaudam e acompanhem a lapidação de alguém. Que tipo de pessoas somos nós? Que tipo de criaturas? Aí então, quando o Senhor Jesus promete, assegura, afirma que viria mais tarde o Consolador, queria relembrar tudo que ele havia ensinado e iria acrescentar outras coisas mais que naquele momento não podíamos entender. O Consolador já está aqui conosco. 160 anos já se passaram desde que o primeiro opúsculo, chamado O Livro dos Espíritos, veio às nossas mãos. Temos, então, analisado esses postulados ao longo desse século e mais de metade de outro século. Quais as mudanças que se estabeleceram? E agora, se Allan Kardec estivesse aqui e, de repente, a população resolvesse crucificá-lo, qual seria a nossa posição? Nós, espíritas,
qual seria a nossa reação? Você já pensou nisso? Você já analisou? Será que nós não somos daqueles que estávamos na população que aplaudia e depois que apupava? E hoje seria diferente? Se fosse Kardec, talvez não crucificado, mas se fosse para a fogueira, como seria a nossa posição? Aí então, pegamos esse Consolador, que tem como objetivo fazer você, fazer a mim, estabelecer a grande viagem de volta ao nosso mundo íntimo, de volta ao nosso interior, para fazermos a grande descoberta: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? De onde vim? E para onde eu estou destinada? Essa pergunta que muitos espíritas, e eu me recordo disso, depois de estar 60 anos no movimento espírita, já ouvi tantas vezes as pessoas falarem a respeito dessas interrogações. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que é que estou fazendo aqui? E as respostas? Quais as respostas que nós temos hoje, agora, quando somos ainda ilustres desconhecidos? Então, nós observamos os 5 aspectos basilares da nossa doutrina, essa mesma doutrina que foi prometida por Jesus. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução. Evolução substituindo a pluralidade dos mundos habitados. Então, coloca-se em último passo a evolução. Por quê? Para que entendamos Deus, é preciso primeiro que nos conheçamos. Primeiro é preciso que eu adentre os meandros ínvios do meu mundo interior, que comece a fazer descoberta a respeito de minhas emoções, daquilo que sou, das inclinações, principalmente lembrando que o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Se eu sei dessa afirmativa de Allan Kardec, cabe primeiro, antes de eu sonhar com as estrelas, antes de caminhar pelo universo imenso, antes de raciocinar sobre o comportamento da multidão que celebrava e que matava. Antes de tudo isso, eu preciso me descobrir. E se eu começar a fazer essa análise mais aprofundada de mim mesma, eu vou ver também como o meu temperamento, como as minhas emoções se modificam de uma forma tão banal, tão superficial, à medida que os estímulos cheguem até nós. A facilidade que temos de dizer, eu te amo, e depois de algum tempo descobrir que foram apenas palavras que o vento leva, que não guarda nenhuma ressonância dentro de nós. É essa volubilidade de emoções e de sentimentos que chegaram a fazer com que a multidão modificasse também o seu comportamento diante do Mestre Jesus. Não mudamos nada nesse período de longo que veio desde a sua crucificação até a atualidade, quando nós continuamos a crucificar as criaturas, quando continuamos a massacrar, a destruir, tanto destruir seres humanos, corpos humanos, quanto a destruir sentimentos humanos. Então não houve uma transformação, não houve uma mudança. É preciso parar, então, para uma maturação mais aprofundada. Eu não posso ser volúvel, eu tenho que honrar a minha palavra, honrar o sentimento que me anima agora, mesmo que ele vá
mudando ao longo do tempo, eu tenho que me recordar do meu primeiro comportamento, da minha postura agora, honrar a minha palavra, honrar a minha vida através de um comportamento ilibado. Se eu começar a estabelecer essa honra dos meus sentimentos e das minhas afirmativas, e outras pessoas também começarem a fazer a mesma coisa, começará então a se estabelecer uma mudança social, uma mudança na multidão, porque a multidão é composta de individualidades. A multidão é composta de cada ser que está ali laborando, que está ali trabalhando, que está ali realizando alguma coisa. Então eu faço parte dessa multidão. Eu sou daqueles que cantaram hosana e sou também daqueles que acompanharam apedrejando e apupando o Senhor Jesus. E hoje, na atualidade, o que é que nós estamos fazendo desse evangelho que representa a vida para nós? Ele, o governador do nosso planeta, passou pela terra, não como uma brisa perfumada que balançou as pétalas das flores, desfolhando-as, ou impulsionou o ramo das árvores. Não, ele passou como algo que penetrou as entranhas, o sentimento de cada criatura. E se não ocorreu isso comigo, deveria ter acontecido. Ele penetrar realmente e estabelecer um contrato de modificação comigo mesmo. E à medida em que o Consolador desdobra as suas páginas consoladoras, informando-me da minha imortalidade, de que a morte é um engano das pessoas, é uma ilusão entre duas expressões de uma mesma vida. A vida física, material, visível para nós, e a vida espiritual, invisível para nós, mas tão pujante, tão importante e tão doída quanto esta que está aqui. Que o digam os espíritos que vêm em nossas reuniões de desobsessão para falar a respeito das suas necessidades, das suas dores, das suas angústias e principalmente do arrependimento de não terem pautado a sua vida pelos caminhos da hombridade, do dever, do caráter. Então temos que perguntar: que homem é esse que tocou a fibra mais sensível de corações, como o de Maria de Magdala, que vendo-o e ouvindo-o, sentiu que as estruturas íntimas da sua alma eram balançadas, eram modificadas, e abandonou tudo, abandonou a vida, abandonou o castelo, abandonou o ouro, abandonou tudo que para a criatura comum no mundo representa haveres importantes na sua vida. Ela tudo deixou por amor a ele. Foi ser uma peregrina descalça, acompanhando aquele peregrino especial que a havia transformado totalmente. Quando era rica, quando era poderosa, quando era cortejada e desejada por tantos, não era feliz. E quando se tornou uma mendiga, acompanhando aquele itinerante quase solitário, a felicidade tomou conta da sua alma. Que homem é esse capaz de estabelecer essa mudança total na alma da criatura? E a gente pergunta: que homem é esse que fez com que o orgulhoso doutor da lei, o homem que era o orgulho da sua raça, que quando descerrava os lábios, tocava a alma das criaturas pela sua verve, pela capacidade ímpar de falar a respeito das escrituras, das promessas de Deus, aquele homem que perseguia os cristãos porque acreditava que eles estavam achincalhando o nome de Moisés e eles não deveriam sobreviver. E esse homem que vai para Damasco à procura de Ananias para destruí-lo, às portas de Damasco, defronta-se com a aparição do Cristo.
para, deslumbrado diante da luz que está em volta daquela figura. Quem és, Senhor? Tomba da sua montaria, ajoelha-se na areia quente do deserto. Quem és, Senhor? E a resposta vem da aparição: eu sou Jesus, a quem tanto persegues. A resposta de Saulo é impressionante. Impressionante porque vinda dos lábios daquele moço orgulhoso, orgulhoso da sua raça, orgulhoso da sua posição, orgulhoso da sua situação de doutor da lei. Ele diz apenas: que queres que eu faça? A entrega é total, a entrega é sem restrição. E aí a indagação que vem à nossa mente, ao nosso coração: que homem é esse que modifica as criaturas de tal monta que elas se esquecem de si mesmo para seguir-lhe os passos? Citamos apenas duas criaturas que estavam bem próximos dele, mas vamos nos recordar daqueles outros que mesmo à distância se apaixonaram por ele e se entregaram totalmente a uma vida de dedicação à mole humana, uma vida de dedicação e de amor às criaturas. Recordamos que Siddhartha Gautama Sakyamuni era um príncipe coroado. Apaixonou-se pelo bem, naturalmente sob o influxo do governador do planeta, porque é ele que estabelece aqueles que chegam até aqui para modificar a estrutura social, para modificar os sentimentos da criatura. Siddhartha vem, é um príncipe, está casado com uma princesa linda, e essa princesa está esperando o seu herdeiro, o primeiro filho. E ele está encantado com o matrimônio e com a próxima paternidade. É madrugada, sai para o jardim para pensar, não consegue dormir. A felicidade cresce dentro da alma. Olha para Yasodhara, sua esposa, linda, cujos negros cabelos espalhados do travesseiro é uma verdadeira tentação. E ele sai, desce as escadarias do seu palácio e começa a caminhar pelas aleias floridas do seu jardim. O céu recamado de estrelas faz com que ergue o olhar e comece a pensar a respeito das coisas e da vida. Conta a história que os seus pais sempre evitaram que ele tivesse contato com o sofrimento humano. Jamais teve a visão das misérias pelas quais passam os seres humanos, protegidos sempre pela paternidade, pela sua vida, pelos guardas, pelo castelo. Nunca teve visão de sofrimento algum. Mas caminhando pelo jardim, olhando o céu estrelado, possivelmente numa noite tão semelhante à noite de Belém, quando o céu recamado de estrelas anunciam a chegada dele, quando a grande estrela que caminha pelo empíreo anuncia a Melchior, a Gaspar e a Baltazar que ele havia chegado, e que anuncia aos pastores que estão em torno da fogueira que ele estava ali. Ou anuncia ao coração de Lucas, que caminha pelo jardim olhando as estrelas, sentindo uma grande ansiedade no peito, sem saber compreender direito as emoções que pululam dentro da alma e fazem as lágrimas saltarem dos seus olhos. Ele veio, murmura o adolescente Lucas, e mais tarde viria a ser um dos evangelistas. Ele veio, ele chegou. Diziam também as vozes, as múltiplas vozes dos espíritos que estavam ali em torno da gruta onde eles se encontravam. Possivelmente eram essas mesmas vozes que murmuravam em torno dos passos do príncipe Siddhartha. E ele ouviu a voz do vento, diria mais tarde, a voz do vento vagabundo
que dizia: vem, príncipe, vem, vem conhecer a miséria, vem conhecer a dor, vem conhecer a doença, vem conhecer a velhice e a infância desamparada, vem caminhar com os famintos do caminho, vem enxergar de perto as mazelas dos seres humanos, vem olhar as chagas que cobrem o corpo dos doentes, do corpo e da alma. Vem, príncipe. E ele perguntava: quem fala? Quem está aí? E a voz retornava a dizer: eu sou a voz do vento vagabundo. Não sabe de onde venho, nem sabes para onde vou. Mas por onde quer que eu passe, eu vejo a miséria dos seres humanos. E tu, príncipe, tu podes minimizá-la. Conta a história que Siddhartha pega o seu cavalo, Kantaka, monta-o e os portões do castelo se abrem e ele parte, vai embora. Vestido com as roupas principescas, ele cavalga. Não sabe quanto tempo, despe as roupas, retira as joias e se transforma no iluminado do Oriente. Buda, que deixou das mensagens lindas que a humanidade já recebeu. E quando estabelecemos um quadro comparativo entre as palavras de Buda, o iluminado do Oriente, ou o príncipe Siddhartha Gautama Sakyamuni, nós vamos ver a similitude de pensamento. Jesus e ele falam as mesmas coisas, possivelmente com uma terminologia diferenciada, mas a essência é a mesma. É a mesma que vem de todos aqueles que foram os missionários da renovação do ser humano, desde Confúcio, Forri, Jeremias, o profeta da paz. O que possivelmente sentiu com maior profundidade a sensibilidade, a essência dos ensinos que o Senhor traria mais tarde, quando viesse. E todos os missionários falam o mesmo idioma. E a gente pergunta: que homem é esse capaz de tocar a sensibilidade de criaturas notáveis, mas que ainda não tocou o meu coração, o seu coração, que não foi ainda capaz de fazer com que você começasse a enxergar a vida pelo prisma da fraternidade, do respeito humano, da compreensão, da justiça, da paciência, da renúncia. Estamos sendo convidados a essa estrutura do bem dentro de nós, principalmente agora, quando vemos os comentários a respeito da situação caótica, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, quando há uma convulsão que parece atingir todas as criaturas, convidando-nos a uma reflexão mais profunda a respeito dos objetivos da vida. Quando vemos os cânceres sociais virem a furo, os tumores explodindo, fazendo com que toda a miséria que estava escondida venha à tona. Muitos dizem que a situação está terrível, o mundo está num verdadeiro caos. Não é verdade. O mundo está começando o seu tratamento para a erradicação dos tumores e dos cânceres sociais. É o momento da renovação. Então é o momento nosso, é o meu momento, é o seu momento. É a hora de enfunarmos a vela da nossa vida e começarmos a estruturar um conceito diferenciado de viver, menos egoísmo e um pouco mais de altruísmo em nossos corações, um pouco mais de solidariedade humana, de darmos-nos as mãos para estabelecermos essa corrente do bem a que se referia um garoto de 8 anos, corrente do bem
que a gente pode fazer. Quando nós vemos as crianças da atualidade erguendo as suas vozes para darem mensagens tão profundas, que a gente sabe perfeitamente que na idade em que elas se encontram, não teriam condições de realizar. Como um garoto que hoje conta 8 anos, mas na época 7 anos. A mãe chega em casa e o encontra atarefado, arrumando, desenhando papéis, pregando na parede, ele e a irmãzinha de 3 anos, ajeitando as coisas, botando uma toalha diferente, e a mãe falou: o que é isso, filho? Ele falou: é festa. Festa, meu filho? Mas que festa? É festa, é o aniversário da família, mãe. A gente faz aniversário, você faz, o papai faz, eu faço, a Laurinha faz. Mas a família precisa fazer aniversário. E quanto mais velha fica a família, mais unida, mãe. Então, hoje é o aniversário da família. E nós vamos fazer esse aniversário sempre, a nossa família. Um garoto, a mãe parou, assombrada, olhando para ele. Aniversário da família. Aniversário para estruturar mais, para aconchegar mais. Meu Deus, um aniversário, 2 aniversários, 10 anos da família, 40 anos da família. Que festa de aniversário mais extraordinária. Mas nós criamos as nossas festas de uma forma tão diferenciada. Temos uma companheira lá no Rio de Janeiro, ela teve um único filho. Então, até hoje, o filhinho dela, o garotinho dela, hoje já está com quase 50 anos. E ela faz a festa de aniversário dele, igualzinho ela fez no primeiro ano do seu nascimento. Ela prepara bolo, prepara doce, corta o bolo em pedaço e embrulha no papel de alumínio e bota tudo dentro de uma cesta. Pega os docinhos, bota na cesta e pendura a cesta no braço do filho e fala: vamos festejar o seu aniversário, distribuindo o bolo naquelas pessoas que estão na rua. Desde muito cedo, o filho aprendeu que a festa de aniversário dele é um momento de gratidão a Deus pela oportunidade de estar num corpo físico. Então, ele presenteia os irmãos menos aquinhoados, é a sua festa de aniversário, e ele conta agora da sua alegria. Quando era pequenino, ele sentia alegria em levar o pedaço de bolo para aquelas pessoas que estavam na rua. Ele foi crescendo, teve algumas dúvidas, por que ele não podia receber um presente? E um dia ele perguntou ao pai, não à mãe, mas perguntou ao pai: por que todo mundo recebe presente de aniversário e eu não recebo? A resposta do pai. É claro que essa resposta não atinge todos, mas ele disse: meu filho, você é espírita e você sabe que o maior presente que você pode receber é aprender a ser fraterno, a ser solidário. Quando você sai com a sua mãe e eu, de vez em quando, para distribuir, isso se chama fraternidade, isso se chama solidariedade. E eu espero, meu filho, que essas 2 palavras já não sejam apenas palavras na sua mente, mas sejam sentimento no seu coração. E até hoje, ele continua fazendo a mesma coisa com a mãe. Bota lá a cesta no braço e sai distribuindo o seu bolo de aniversário para as criaturas. Colocar na alma dos nossos filhos o sentido do que é ser cristão. Não importa a que religião pertençamos, não importa. Sejamos nós de uma ramificação protestante, sejamos nós católicos, sejamos nós, seja lá o que for, espíritas também. Vamos ensinar os nossos filhos a reconhecer o Senhor Jesus. Ele veio numa noite estrelada, quando parecia que todas as estrelas do universo
haviam se concentrado sobre a cidade, a pequenina cidade de Belém Efrata, a cidade do rei Davi. E naquela noite, 3 homens que não se conheciam se encontraram como que por encanto no deserto da Judéia. Baltazar, Melchior e Gaspar. E em torno da fogueira, um punhado de corações conversavam a respeito de acontecimentos que havia se dado na casa de um dos pastores. Desenrolando o rolo da lei, lendo a passagem, nós nos deslumbramos, eu e a minha esposa, porque ali estava a revelação de Miqueias. E tu, Belém Efrata, cidade de Davi, apesar de pequenina, não estás esquecida. De ti virá aquele que será a luz do mundo, o Salvador. A revelação do profeta que chegou nesta noite pareceu repercutir dentro da alma com uma veracidade, com uma realidade tão grande que eu saí de casa para estar aqui, tendo a certeza que algo especial vai acontecer nesta noite. E enquanto os 3 reis magos se encontravam, e enquanto os pastores trocavam ideias em torno da fogueira, enquanto Lucas, o adolescente, raciocinava a respeito do Deus desconhecido e do céu estrelado, um jovem casal caminhava no silêncio da noite, na escuridão da noite, e adentrando a cidade de Belém, buscavam o repouso em uma hospedaria, mas em todas as hospedarias recebiam a mesma resposta: não há vaga, não tem lugar, não há espaço. Se é verdade essa odisseia, eu não posso afirmar, mas não importa. O que importa é a gente saber que ele não encontrou uma porta aberta onde pudesse nascer. Apenas uma gruta onde se guardavam os animais, cedida por uma jovem mulher que também estava grávida e que viu que aquela jovem, grávida também, precisava de repouso. Cedeu a gruta e o lume onde passaria a noite José e Maria e onde nasceria Jesus. Ali estavam eles, sozinhos. O pai, a mãe e o filho prestes a nascer. Tomando conta, havia alguns animais que emprestavam calor àquela gruta naquela noite fria de inverno. E lá fora, as vozes que se alteavam para dizer aos pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. E a estrela que surgia, indicando aos reis o caminho a seguir, indicando aos pastores até onde ir, e anunciando ao coração de Lucas que o seu destino estava também traçado, porque mais tarde seria o grande amigo de Paulo e ouviria a história de Jesus da boca de Paulo, de Maria, a mãe, e de Maria de Magdala, para grafar o evangelho mais doce, mais delicado, mais poético de todos eles. Eles esperavam e ele veio, o pão da vida, a luz do mundo, numa estrebaria, deitado numa lapa sobre capim e amparado pelo olhar doce de Maria e, naturalmente, sob a proteção de José. Os pastores chegaram, se postaram na abertura da gruta,
para fitar o menino que sorria, olhando para sua mãe. Eles não tinham noção de quem seria ele, de quem viria a ser ele. Não tinham a noção de que chegaria o dia em que eles iriam ao encontro dele cantando hosanas, para alguns dias depois caminharem pós os seus passos, atirando pedras e levando-o à crucificação, a idiosincrasia do ser humano. Cristãos, vamos aprender a amar Jesus, mas não precisem olhar a imagem dele. Olhe para o lado, olhe para a sua esposa e ame Jesus através dela. Olhe para o seu marido e ame Jesus através dele. Olhe para os seus filhos e ame o Senhor através dos seus filhos, dos seus netos, não importam como sejam. Crianças difíceis, problemáticas, se foram colocadas nas suas mãos, é porque o Senhor confia no seu coração e na sua capacidade de querer bem e de estabelecer mudanças nessas almas. Todos nós um dia nos encontraremos no mundo espiritual e veremos então que tínhamos tantas chances de fazer tanta coisa e perdemos a oportunidade. Tudo bem, mas, como diz Alta de Souza, eia agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar, de começar. Ele veio, o pão da vida, mas ele não se foi. Ele permanece e está ao lado de nós, ao lado de cada um, na expectativa de que o reconheçamos, de que nos voltemos para ele e acompanhemos o seu passo. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres servos que fugimos da luta que nos eleva, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Orienta-nos os passos pela estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro, da perdição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigada, muita paz. É com muita alegria que nós vamos fazer o nosso encerramento com a música do Rafael. Depois da apresentação dele, a gente tem um lanchinho. E segunda-feira que vem nós temos a presença do Dr. Wilson, de Birigui. Na próxima semana é a Ditinha Calisto. Na outra semana é a Lucília Batagelo. E encerrando o mês de maio é o Divaldinho, de Votuporanga. Então, o nosso mês de maio está bem florido e nós contamos com a presença de todos vocês. E para que a gente possa encerrar essa noite, vamos convidar o Rafael mais uma vez.
tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em todo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas
irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.